A gente tá... Parte 2, a 2. Tem que falar, tá todo mundo gritando. Tá bom, a gente ainda tá agora na segunda parte do podcast, só que com a Brenda, com a Vitória, a Jaqueline e a Luísa, pra dar continuidade ao nosso assunto, que é educação sexual nas escolas. Eu vou passar a palavra pra Vitória, tô ansiosa pra falar. Ah, muito. Calma. Para mim, a educação sexual vai muito além de conhecer o próprio corpo, mas sim a questão da higiene pessoal, o conhecimento, tipo, do que usar na higiene pessoal. Aliás, tipo, acaba a educação sexual sendo um pilar para combater e ser a prevenção de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Porque muitas vezes as crianças acabam passando por esse abuso e não sabem reconhecer isso. E acabam vindo remoendo durante a infância e acabam descobrindo só depois, tipo, de anos e anos. Manu? Eu sempre falo agora. Eu tava pensativa. É que eu já falei tanta coisa aqui. A educação sexual, como eu já disse antes, ela é extremamente importante. Eu acho que ela é extremamente importante para o desenvolvimento também. Porque é algo primordial. Porque em algum momento vai acabar acontecendo com todo mundo. Então, se tu estiver preparado mentalmente para isso, eu acho que isso se torna muito melhor para ti. Muito mais fácil também. Mais leve também. Ai, meu Deus. Tá, sobre a questão que tu falou da higiene, é uma coisa muito importante, porque a gente pensa muito na questão de que a educação sexual, ela gira em torno do sexo, é tipo, sexo só. Mas não é isso. Na verdade, é muitas coisas que os pais têm tabu de conversar com os filhos, tipo, a questão de explicar, né, a higiene e sobre, não só sobre o corpo, né, mas focado só no órgão genital e nessas coisas. É importante. E muitas vezes os pais, eles também não tiveram essa educação dos pais, né? Então, tipo, eles passam isso pros filhos. Então, tipo, quando tu não ensina, tu não é ensinado, não tem como tu ensinar uma coisa. Tipo, tu sabe porque sei lá, teus pais já fizeram, mas, tipo, eles não vão saber te explicar. Até porque hoje em dia tem uma variedade na questão sexual, sabe? Porque a gente tem um relacionamento homoafetivo e os pais não sabem lidar com isso, né? E às vezes até a gente que é adolescente vive isso também não sabe lidar com isso. Porque tem que ter um cuidado diferente do que a gente está acostumado do casal cisgênero e tudo mais. E essa questão é muito importante também a gente falar sobre os pais terem noção de que existe outros tipos de sexo, e não só o sexo que a gente pensa. Eu lembrei de uma coisa aqui. Nessa questão da higiene, voltada especificamente para a questão da higiene do órgão, né? Tipo assim, como eu já disse anteriormente, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão. E quando ele era pequeno, eu lembro da minha mãe ensinando, tipo, ele a lavar que tem que puxar aqui, que tem que fazer assim. Daí eu pesquisando mais depois, descobri que, tipo, se tu não lavar direito teu órgão genital, ouviram meninos, vocês precisam tomar banho. Se vocês não lavarem direito o órgão genital de vocês, se vocês passam doenças, são transmitidas as doenças, entendeu? E, tipo, a doença normalmente ela é por dentro, né? Começa pelos órgãos, não órgãos especificamente, mas começa por dentro. Mas ela, assim, diretamente posta dentro de ti, podemos dizer assim, ela é muito mais perigosa. Sim. Porque, tipo, vai afetar o útero, daqui a pouco vai subindo e te causa uma dor extrema e infecções extremamente perigosas. Tem a questão dos órgãos genitais, tipo, a mulher é muito mais sensível e tudo mais. Então, tipo, qualquer coisa dá algum problema, entendeu? E geralmente a mulher é só ela que é ensinada a ter cuidado com os órgãos e tudo mais. E problemático, né? Porque... Um ponto é que
infecção urinária pode acabar levando à morte e até mesmo acabar, tipo, gerando sem infértil, no caso, não conseguindo ter filho. E, tipo, muitas meninas acabam tendo vergonha de procurar, tipo, uma ginecologista, ter acompanhamento com uma ginecologista, justamente pelos pais, pela família, acabam, tipo, fazendo as coisas escondidas e escondendo dos pais por vergonha, pelo jeito que eles vão agir, pelo jeito que eles vão tratar, tipo, as meninas, meninos, né? Até os meninos são menos, até porque são vistos de outro jeito. Mas acaba, tipo, não tendo um acompanhamento de uma ginecologista, que é muito importante. Porque, como eu falei, a infecção urinária pode, tipo, acabar ficando infértil. Tem até a questão de que, tipo, em algumas famílias, quando alguém procura um ginecologista é porque já teve relação sexual. Então, tipo, às vezes a pessoa não tem uma relação sexual, ela só quer ir num ginecologista porque a gente precisa ir em um ginecologista, as pessoas precisam ir. Só que muitas famílias, muitos pais, principalmente os mais velhos, mais conservadores, eles acham que se tu quer ir em um ginecologista, se tu quer saber as coisas, se tu quer saber se a tua saudável, tu já fez sexo. O importante pra mulher é começar a ir no ginecologista a partir do momento em que ela começa a menstruar. Não importa com qual idade isso aconteça. Eu tinha uma outra coisa pra falar, agora eu apaguei da minha cabeça. Também. Eu ia comentar sobre essas doenças. Como é que a gente fala? Essas doenças do órgão feminino, elas nem sempre são causadas pelo sexo. Tipo, quando eu tive Covid, eu peguei Covid e ficou bem forte, então minha imunidade foi lá no chão. Mesmo depois eu ainda fiquei com bastante sequelas. E eu peguei uma doença. E daí, tipo, no meio da pandemia, eu estava com 13 anos, todo mundo tinha achado que eu tinha feito sexo, sendo que era uma coisa que tinha acontecido porque a minha imunidade estava baixa. Então as pessoas acabam relacionando, não que não tenha doenças realmente sexualmente transmissíveis, a gente sabe que tem um monte, mas nem tudo o que acontece nos órgãos femininos é especificamente só pelo sexo. Isso acontece muito por conta da desinformação que as pessoas têm. Tipo assim, a gente pensa às vezes que a gente vive atualmente numa geração que tem acesso a tudo. Tipo, as crianças, de certa forma, elas têm mais acesso ao conhecimento em relação ao sexo do que quando a gente era, ou quando a Sorelene era, lá na época da pedra. Então, tipo assim, tem uma grande diferença nessa questão, sabe? E mesmo assim as pessoas não têm a informação. Ou às vezes, tipo, não querem saber, então elas se relacionam sempre a uma questão sexual, tipo, a questão de doença. Ah, tu tá com algum problema no teu órgão genital, tu transou. Tipo, sempre é isso. É uma coisa interessante porque, tipo, as pessoas vão empurrando mais pra frente, dizendo: não, quando chegar na idade de fazer alguma coisa, eu falo sobre isso. Quando chegar na idade de fazer alguma coisa, eu falo sobre isso. Só que o ponto é, essa geração que tá vindo agora, ela tá namorando o mais cedo possível, cara. Eu tenho uma prima, minha família é meio complicada. Eu tenho uma prima. Eu tenho uma prima que, tipo, ela tá com, acho que desde os 10, tipo assim, ela tá tendo essas coisinhas de relacionamento, entendeu? Só que eu conheço gente que começou muito mais nova. Tipo, criança, a gente na escola, as crianças no 4º ano namorando, entendeu? E essa geração de agora vai ir cada vez mais pra frente. E tem pessoas, a gente entra na coisa de, os pais não falam e tal. E tem gente que fala e incentiva. Eu tava vendo uma moça falando no TikTok esses dias que ela foi pra uma piscina e tinha um menininho de 1 ano totalmente pelado, entendeu? Totalmente pelado, brincando numa piscina comunitária. Isso pode trazer doenças pro menino, né? Induzir a pedofilia, entendeu? Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre
tu tem que falar com teu filho, sim, desde cedo sobre isso, mas tu também tem que explicar pra ele que isso não pode acontecer até os 18 anos. Vamos botar até os 18 anos, meu pai dizia até os 18 anos. Vamos botar até, tipo, isso não pode acontecer, entendeu? Eu tô te explicando pra quando isso acontecer contigo, tu tá preparado. Mas isso não vai acontecer contigo até tal idade, entendeu? Tipo, tem até a questão, aprofundando o que tu falou, de que existe uma sexualização em crianças que é, tipo, absurdo, sabe? E às vezes até pra questão dos pais também não tem a noção de que aquilo é errado e tudo mais. Na verdade tem, né? E de expor as crianças na internet, expor as crianças sem, sabe, tipo, com roupa curta e tudo mais. E isso induz, de certa forma, a pedofilia, que induz ao estupro. Que quando a criança cresce achando que aquilo é normal, que aquilo é saudável, ela não vai ter noção de que, né, é um problema enorme. E isso eu acho mesmo até que, tipo, a própria, não só a mídia, mas como as pessoas que fazem roupas, elas fazem isso. Porque se tu entrar numa loja infantil, tu vai ver aqueles micro shorts pra criança, aquelas blusinhas, os top pra criança, entendeu? Sim. E isso é extremamente preocupante. Criança tem que estar de burca vestida. Porque, tipo assim, de burca. Porque, tipo assim, tu tem que assegurar essa geração. Sobre o que vocês estão falando de crianças, da educação sexual, eu acho que deveria ser trazido, não pra criança da forma que a gente está conversando aqui, só que pra criança entender que isso que o tio dela, o avô dela pode estar fazendo tá errado, sabe? Ser trazido dessa maneira. Porque eu vi um vídeo de uma moça, lá na época da pandemia, que ela fez uma mão onde era uma musiquinha e ela ensinava o que a criança não poderia fazer ali com o tio, com algum mais velho. E eu acho que a educação sexual deveria ser trazida assim, para pessoas mais novas. Não como a gente conversa, como pessoas mais velhas, entre aspas, não é que a gente é muito velho. Eu acho que deveria ser trazido, só que de uma forma de ensinamento para algumas coisas que vocês estão falando. É mais divertido, mas... É uma forma mais divertida, com uma música, ensinando que... Sem falar com as palavras, todas Algo as mais palavras. lúdico, porque muitas vezes, tipo, muitas vezes a criança não vai lembrar da palestra que o pai teve. Algo mais lúdico, porque muitas vezes a criança não vai lembrar da palestra que o pai deu pra ela sobre educação sexual, entendeu? E uma coisa muito importante que tu focou nessa coisa de tios e tal, é essa coisa da não a sexualização, mas, tipo, a criança não é obrigada a beijar todo mundo. Ela não tem que... sim, mesmo sim. sendo teu irmão, cara, não é porque... eu sou o pai e ele é meu irmão. Teu filho não tem que sentar no colo dele. Não importa a idade que teu filho tem. Se ele tem 5 meses ou 15 anos. Se a criança não quer, ela não tem que fazer. E se a criança quer, tu tem que descobrir o porquê que ela tá querendo tanto sentar no colo daquela criatura. Sim. Quem mais quer falar? Eu acho que, tipo, a educação sexual, ela não tem que ser implantada na escola. Porque isso é uma coisa que tem que vir de casa. Porque, tipo, a professora Eliane não é obrigada a me ensinar sobre isso. Entendeu? Isso ela pode me orientar em certas coisas, mas ela não é uma pessoa íntima minha pra eu falar sobre esse tipo de coisa com ela. Entendeu? Eu acho que a escola, ela pode dar aquela ajuda, aquele auxílio, vamos dizer, tipo, posto de saúde. Bota a camisinha em algum lugar, tenha uma palestra uma vez no mês sobre educação sexual, mas isso não é uma obrigação da escola. Porque os professores também têm seus filhos, também têm suas coisas pra fazer em casa, e seus filhos pra educar Eles não têm sobre obrigação isso. de educar ninguém, Eles não sabe? têm. Eles estão aqui pra nos ensinar as matérias da escola, não pra nos ensinar a educação sexual. Eu acho que com isso vem também o fato que, tipo, eu acho que a escola deveria não trazer como uma matéria, que eu falei, mas sim trazer mais essa coisa de a gente conversar, porque aconteceu uma situação, não vou citar o nome, né, de professor, que era um negocinho assim de camisinha. E a professora ficou indignada, porque tinha uma camisinha, não tinha nada explícito, não tinha nada assim de escrita, nada ofensivo, era só imagens desenhadas de camisinha. Então, tipo, isso é um problema porque mostra como a gente não tem como falar isso na escola, sabe? Não tendo uma matéria, mas se a gente sentar e conversar, fazer debates sobre isso, fazer palestras de alunos, trabalhos sobre, mas não uma matéria em si, porque eu acho que isso nunca vai ser possível.
ter uma matéria sobre educação sexual. Não vai ser possível também pelos próprios alunos também, que nem a Celiane falou. Que, tipo, até nós mesmos somos preconceituosos. Tipo, haha, tá com uma camisinha no bolso. Ai, camisinha, meu Deus. Ai, camisinha, meu Deus do céu. Ou, tipo, aquela coisa de, ai, tu vai dormir na casa do teu namorado? Entendeu? Essa coisa que tu traz pra pessoa de quem tu tá falando uma certa vergonha. Tu deixa a pessoa acuada, entendeu? Aquela pessoa não tem espaço pra falar sobre isso. Se a pessoa já não tem com quem falar em casa, não vai ter com quem falar na escola, não tem amigos pra conversar, entendeu? Tu tranca a pessoa numa bolinha onde tudo que ela tem que fazer relacionado a isso tem que ser escondido. Sim, é tipo a questão da imaturidade também dos alunos. Porque, tipo, os alunos, eles Não entendi a indireta. porque, tipo, o professor, que nem o Vinícius tinha dito antes, não pode ver um livro que tem um órgão genital que eles ficam, meu Deus do céu, não pode ter, sabe, conversar, tipo, abertamente sobre essa questão, pra não deixar ninguém envergonhado e também mostrar que aquilo é normal, que todo mundo uma hora ou outra vai fazer, ou também não sei. E tá ok, sabe, tipo, não tem problema em falar sobre isso. Né, Brenda? Verdade. A Brenda acha isso, é verdade. A Brenda concorda com A tudo que a gente Brenda fala. concorda. Então tá. Eu tenho um exemplo que eu tenho um irmão com quase a minha idade, que quando ele começou a namorar, tipo, foi tudo maravilhoso. Quando ele contou, né, pra minha família, foi tudo lindo, maravilhoso. Mas quando eu comecei a namorar, tipo, meu Deus, pra certas pessoas foi, tipo, horrível, que eu tava fazendo alguma coisa errada. Sendo que ele começou a frequentar minha casa do mesmo jeito que a namorada do meu irmão também começou a frequentar minha casa. Então foi visto como se eu tivesse sendo errada, como se eu tivesse, tipo, fazendo certas coisas erradas e o meu irmão estivesse fazendo, tipo, uma grande coisa. Como se estivesse subindo no mundo. Essa coisa As crianças lá, ó. essa coisa sexual, ela sempre recai mais em cima da mulher. Que nem a gente falou antes, isso vem de muito tempo atrás, porque a única coisa, a mulher tinha que casar pura, né? E hoje em dia isso também é visto. Essa coisa, por exemplo, essa coisa de, teve mais de um namorado. Entendeu? Já dormiu com mais de uma pessoa, já beijou mais de uma pessoa, já gostou, até mesmo quando tu gosta de mais de uma pessoa, as pessoas ficam brincando, ela não se decide. Isso é preocupante, ainda mais pra sociedade que a gente vive hoje, essa coisa de internet, somos todos muito conectados, nós sabemos de tudo, né? Alguém mais quer falar? Sim, parei um pouquinho. Bom, como a gente estava dizendo, aqui o único outro menino que tinha de experiência sexual era o Rafa, né? E o resto todas aqui meninas. E eu disse que isso recai muito mais por cima das meninas. Agora, nós temos o Israel aqui para nos contar como é que é esse lado, essa parte sexual para os meninos. Como é que é quando alguém descobre que tu tá namorando? Como é que alguém descobre? Como é a reação de alguém quando descobriram que tu transou pela primeira vez, se isso já aconteceu? Não, já aconteceu ainda, tá louco? Mas tu vive numa sociedade que ela, mesmo antes disso acontecer, ela já mostra pra ti algumas coisas já. Não, claro que sim, né? Claro! A opinião, tá ligado, né? Porque esse bagulho aí, sempre botando pressão no cara, e o cara tem que meter pra dentro logo, o cara tá sempre dormindo. Daí o cara fica sempre pressionando, isso aí é normal, né? O cara vai perder o medo na hora, vai fazer o que tem que fazer, botar o time pra jogo, e é assim que se faz, né? E lá, ainda mais na vila que eu moro ali, é sempre muito pressionado, né? Porque se tu não e ninguém ali, ele já fica pesando na tua, foda que tu é gay. Ainda mais meu cabelo, brinco, meu Deus do céu. Isso que ele tá falando aí é super importante. É muito importante. E uma das coisas que vocês não fizeram no comentário é justamente o meio em que tu vive, né? Porque ele tá explicando aí como é que é onde ele mora, por exemplo, né? Segue falando, a gente tá ouvindo. Tá bom. Então, assim, isso é uma coisa importante que ele tá falando. Porque o meio em que a gente vive, ele faz total diferença nas coisas, como elas acontecem na vida da gente. Pode seguir. Tá?
Tá, isso tem esqueci que eu tava falando. Sim, daí tu mora? já Daí... Depressão, onde eu moro lá. Tá gay. Tipo, eu até tenho uma desculpinha, né? Que eu tive coisa lá, tive que fazer cirurgia, eu não podia. Daí agora eu já tenho que botar o time pra jogo logo, já. Senão já vou pesar mais. Ah, não pegou ninguém não. Tá namorando? Não. Claro, Daí, é tipo... que, o que acontece? Assim como a mulher é cobrada por algumas coisas, porque a mulher é cobrada constantemente, por exemplo, tu não casou ainda, tu não teve filho ainda, tu ainda não tem namorado, né? O homem também é cobrado, né? Claro que tem uma diferença, né? Mas tanto um quanto o outro é cobrado. Isso é uma coisa, inclusive, que muita gente não presta atenção, mas o machismo, ele é uma coisa que afeta tanto o homem como a mulher. Exatamente. Tipo, a mulher é afetada e o homem, tem que ser macho, tem que ser... Que é esse caso que esse o caso que Israel eu tá trouxe falando. agora. Exatamente. Ele tem que provar que ele é alguma coisa, né? Então, assim, essa questão aí, claro que a gente começou falando na questão da educação sexual na escola, que era uma coisa que o pessoal queria comentar, né? Mas vocês viram quantos caminhos teve esse tema? Aonde que vocês foram parar com esse tema? Então, assim, acho que isso prova o quanto a fala, a conversa, o diálogo, ele é necessário, né? Ninguém vai mudar o mundo, né? Falando e dialogando e falando sobre o assunto. Mas é importante que esse diálogo ocorra, né? E o meio em que tu vive, ele tem uma diferença na vida das pessoas, né? Tem lugares onde as meninas, meios em que meninas nascem, que a obrigação ali é casar, ter filho, né, ter marido, aquela coisa. Já tem outros lugares que tu não é obrigada a isso, né? Isso aí não faz uma diferença enorme na tua vida, né? Então, assim, a educação sexual, ela é importante em qualquer lugar, não só nas escolas. Ela é importante prioritariamente dentro da casa da gente, né? As pessoas precisam ter essa informação, porque isso é informação, isso não é falar por falar, né? Isso é uma questão de informar, né? Porque a maioria das pessoas aprende com os amigos, aprende na rua. E aprende com os amigos. Eu ia falar isso agora. E às vezes aprende de uma forma completamente deturpada. Na verdade? Então, o que é mais importante, né? Isso serve para que vocês, quando tiverem os filhos de vocês, que vocês tenham essa amplitude, né, no pensamento, para fazer com que a vida deles seja melhor ainda, né? Fazer com que eles se sintam menos prejudicados, digamos assim, né? Porque isso é uma coisa extremamente importante. Na questão sexual, tem uma coisa na sociedade que é assim: se tu é homossexual e tu comenta que tu é homossexual, as pessoas mais velhas, as pessoas homofóbicas da tua família, elas perguntam se tu tem certeza, se tu já experimentou com outra pessoa, com um homem que tem a genitália masculina, um pênis. Entendeu? É que vai ficar pi depois do coisa. Daí é o saber que eu sou lésbica ou gay, entendeu? Não é uma coisa necessária e as pessoas elas precisam disso, elas perguntam, ah, mas tu já experimentou? Ah, mas não, quando um homem te pegar de jeito, tu não vai ser mais lésbica. Isso é coisa, é da tua cabeça. Isso entra naquela coisa que a gente já tinha comentado sobre conhecer o teu próprio corpo, entendeu? É muito importante tu se conhecer antes de tu deixar outra pessoa. Não, as aulas de projeto de vida é sobre o futuro. Até me perdi agora. Manuel, sabe que eu vou. Eu sei. Que é importante tu se conhecer antes de deixar alguém te conhecer, tipo, vou usar o teu exemplo. Se tu sabe que tu é lésbica, não tem que ter um homem na tua vida pra... Ah, não, agora eu vou fazer tu ter certeza. Tu disse pra Wanda que ela vai ter que olhar bem isso daí. Deixa eu falar um negócio aqui.
professora, voltando aí também, que elas estão falando aí sobre esse bagulho de lésbica e pá. E a minha irmã é lésbica também, né? Daí eu tenho um monte de amigo na minha voz falar, se tua irmã pegou um cara fraquinho, se tivesse pegado eu, ela ia virar mulher na hora. Bem na minha. Eu falei, que é o contato dela pra pegar ali, mas quando ela vira, né? Mas não sei. É com ele, mas eu falo, antes disso, ele já falava, eu pego a tua irmã, eu falo, ué, tu quer falar coisa, mas tu já pegou minha irmã, então foi por causa de ti que ela virou lésbica, então tá falando coisa, Robertão. É pra te ver como tem, né, isso. Eu não sei, eu acho que isso aí entra uma coisa mais de vocês, que é aquela coisa, tipo, tu se descobre ao longo do tempo ou tu já nasce sendo assim? Eu não sei se ficou chata a pergunta. Não, tipo assim, depende do que tu tá falando, porque a gente vai entrar no assunto de sexualidade. Tu tá falando sobre ser lésbica ou tu fazer a transição de gênero? Isso é uma coisa muito complexa, porque na questão da transição de gênero, tu não sabe quando tu nasce, mas tu se descobre ao longo do tempo, quando tu adquire o autoconhecimento, entendeu? Sim. Mas a questão de ser lésbica, assim, eu acredito que sim. Eu acho que quem tem mais prioridade pra falar isso é a Jaque, mas eu acredito que sim, tu nasce, só que, né, tem toda aquela pressão na sociedade que tu tem que casar com homem, tu tem que estar com homem, e às vezes tu nasce achando que aquilo é normal, tipo, que é isso que tem que fazer e que ser gay é errado. Eu queria também acrescentar uma coisa que tu tinha dito antes sobre a questão de quando tu descobre, fala pra tua família que tu é gay, tu é homossexual em geral. Tipo, tem muita questão de tu é gay, tu tem AIDS. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, sempre, se tu é gay, tu tem alguma doença sexualmente transmissível. Tem um preconceito que eu não entendo, mas, tipo, é enorme, principalmente nos homens que são gays, da questão da AIDS, sabe? Isso é muito, muito tempo atrás, porque, nossa, o Renato Russo virou gay e ele morreu. É tipo, Fred Mercury virou gay e ele morreu. É, tipo, é terrível isso. Mas é isso. Falando É sobre... que na época, Ela me corta. Era isso. É que vocês não viveram aquele momento. Eu vivi aquele momento. Aquele momento foi um momento extremamente trágico, assim, para a sociedade de uma forma geral, não só no Brasil. Mas assim, primeiro que ninguém sabia o que era. Segundo, que tu teve pessoas importantíssimas que simplesmente descobriram que tinham HIV, né? E claro, não tinha essa quantidade de medicamento que tem hoje, né? E essas pessoas morreram, né? Na verdade, as pessoas não morrem do HIV, elas morrem em decorrência do que é provocado, né? E então, assim, pegou, daquele momento em diante, criou-se criou-se isso aí que tu tá falando. Sim, mas a questão essa é que a gente questão tu é gay, tu tem HIV, ou tu tem alguma doença transmissível, ou tu tem algum problema que sim, antigamente tem um justificativo, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. Mas não é bem assim. É bem assim, porque todo mundo tem acesso à informação. Qualquer pessoa tem um telefone e pode ver que, né, não é só pessoas gays que tem. Não só telefone, campanhas. Exatamente. Sobre isso. Tá toda hora aparecendo na televisão. Então, tipo, não tem como dizer, eu não sei que é só pessoas gays que... Mas acontece o seguinte, que a gente tem que partir do princípio de que e outra coisa, o HIV, ele não é... ele não é apenas transmissível por sexo. Sim. Entendeu? Isso acho que se priorizou com essa coisa de só pega HIV quem é gay, pra essa coisa de... Ele é transmitido por sangue também, então eu imagino... E ele, se eu não me engano, ele é tipo uma pessoa que teve mais de um parceiro também, pode pegar HIV e contrair essas coisas. Então eu acredito que o HIV teve início com alguma mulher em algum bordel. Cara, eu acredito nisso. Não. Porque, tipo, não? Então falei besteira. Corta essa parte. Né? Na verdade, o que acontece, não tem como tu saber, né, isso, né? Exatamente. Porque isso aí pode ter vindo de um lugar que tu nem imagina, pode ter, né? Então a gente não pode afirmar esse tipo de coisa, né? Não, isso eu acredito. Sim, não. Gente, podcast é isso, tá?
Uma hora de sei podcast se vocês ouvem podcast, mas podcast é exatamente isso. É uma mesa com um monte de gente dentro, falando pelos cotovelos, Dentro da todo mesa? mundo fala, né? Tem uns que falam ao mesmo Menos tempo, a minha. né? Menos a Brenda, que a Brenda toda vez que ela vai Uma falar, planta. ela continua pensando no que ela vai Eu falar. só concordo. Ela só concorda. Então, assim, os assuntos, eles não precisam ser engessados, parados, cansativos. Eles podem ser divertidos, né? Afinal de contas, a proposta que veio da educação sexual na sala de aula, do pessoal da 202, ele veio numa forma de contribuir para algumas questões, que eu acho justo, né? Acho muito justo. E o que é feito, então? Convida-se outros colegas, que é muito justo também, para fazer o contraponto, dar suas opiniões. Tem alguns que têm mais conhecimento disso, né? Inclusive, assim, o Rafa é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre Sexo. o mundo LGBT. Eu esperava. Não pode ser gay também. O mundo LGBTQI+, Pode ser né? Tá fazendo um trabalho bem bonito com isso também. Então, assim, eu acredito que a gente tem que dar voz, né, para as pessoas, e a gente tem que dar voz para a juventude. Por quê? Porque a informação, como acho que foi a Luísa que falou sobre informação, não, foi o Rafa, acho. A informação, ela tá aí para quem quiser, ok? Isso é uma coisa. Sim. A outra coisa é, tu quer ter informação? Isso. Tu tá interessado em ter informação? E aí tu cai nessa questão que a gente estava falando da informação, que tem gente que não quer ser informado de nada. Ele prefere julgar, dizer um monte de bobagem e achar do que ser uma pessoa de fato informada. E infelizmente está cheio de gente mal informada, apesar de viverem nas redes sociais, viver na internet. Porque tu estar na internet, tu participar da internet ativamente não quer dizer que tu tem informação. Muita gente que está na internet, inclusive pessoas que trabalham com a internet, que chama-se como isso, blogueiros, né? É isso? Digital influencer. Digital influencer, não tem informação. Tu pega ali eles falando, eles dizem qualquer porcaria. E eu acho errado. Por quê? Porque eles estão passando a informação errada e a pessoa que não é informada, que não se preocupa com a informação, está recebendo aquela informação errada e vai passar aquela informação para frente. Então, a informação de fato, ela tem que ser verdadeira. Por isso que tem tanta gente ainda que acredita hoje que só quem transmite o HIV é o gay que transa. Entendeu? Então, assim, esse assunto é extremamente complexo, né? E, infelizmente, a gente tem muitas pessoas desinformadas. Muitas pessoas desinformadas. Né? Voltando ao assunto de sexuação educação, de educação sexual, de educação sexual nas escolas, de educação sexual, a gente já saiu da escola já. Tipo, eu não sei se eu já tinha falado isso antes, mas a gente foca muito nessa coisa da educação sexual entre a menina e o menino, entre o homem e a mulher. Mas hoje em dia, no século XXI, até antes mesmo, a gente tem mais pessoas se relacionando, né? O exemplo é vocês dois, o casal. Então, tipo, tem que ter uma educação sexual voltada pra isso também. Tem que ter uma educação sexual voltada pra vocês. Não só pra uma pessoa hétera, entendeu? E isso é muito importante, porque acaba se focando demais no... não, porque a gente tem que ter educação sexual pra prevenir a gravidez. Mas não tem que ser só pra isso, entendeu? Vocês querem falar? Tem esse negócio que tu falou sobre ter mais informação sobre outros casais, até porque o Rafa, a gente continua sendo um casal hétero, como tu falou. Porque o Rafa, ele não é um homem hétero, mas ele é um homem e eu sou uma mulher, então a gente é um casal hétero. Só que porém, a gente é um casal hétero que ambos têm o mesmo órgão genital, entendeu? Sim. Ambos têm o mesmo órgão genital, então a gente não tem uma educação pra isso. Eu, pelo menos, não tive, eu tive educação
sobre eu, sim, particularmente, mas não sobre como é a relação. Tanto que quando eu fui numa ginecologista, ela não sabia lidar. Ela não sabia lidar com o fato que eu namorava um homem que tinha uma vagina. Ela não sabia lidar. Tanto que ela não viu o Rafa, ela não conversou e ela não conseguia chamar o Rafa no masculino. Só pelo fato dela saber que o Rafa tem uma vagina. Então isso já vem de muito tempo que a gente não é ensinado, a gente não é trazido pra dentro de nada da nossa vida. Tanto dentro de casa, que é o lugar principal onde deveria vir, mas não é. E as pessoas não sabem lidar com casais sem ser um órgão genital masculino e um feminino. As pessoas não sabem lidar sem ser isso. Isso também entra no... Isso também entra na questão do preconceito, né? Essa coisa de... Nossa, eu falei merda aí. Ai, a florzinha. Fala florzinha. Não fala florzinha. Minhas partes íntimas. Imagina, Genital não é feminino. feio, só. Meu amor. É que o YouTube bloqueia se fala. Meu amor. Ai, isso vai pro YouTube. Ainda bem que eu não Sou falo. achei que ele dona tava do no Instagram. pensamento dos outros. Bota pin em tudo E, eu que não, faz. e a minha intenção do podcast não é prejudicar ninguém. Muito menos a escola que eu trabalho e o meu trabalho. Não, tá. Então, tem algumas coisas que eu sou obrigada a obedecer. Não, Só por favor. Depois mas eles cortam isso. é isso que eu ia falar aqui, tipo... Wanda, Isso entra na tem parte da questão trabalhando. da educação sexual, né? Que também abrange o preconceito. Porque a gente tem que ter isso hoje. Até pra tipo, as próximas gerações que vão vir de gays e lésbicas saberem disso, entendeu? Terem essa informação sobre eles mesmos. Já dá pra encerrar, né? Vamos encerrar. Não, eu tenho uma coisa pra falar quando Então fala. Não, fala, pergunta. Tá, olha só. Não fala. Fala, Não Gui, eu vou falar fala. besteira, Não fala fala, besteira. fala. Não, Não fala. fala, menina. uma coisa que Eu ia falar um negócio muito. mas e a gente Mas eu já sei A falar. questão do preconceito dentro do ambiente de saúde, ele é muito grande, porque a gente estava até conversando eu e a Jaque esses dias sobre isso. Não sei se foi contigo, mas acho que sim. Que os profissionais da saúde, eles não são especializados em atender pessoas que são ou transgêneros, ou hermafroditas, ou, enfim, várias outras Eu coisas. lembrei de uma coisa. Eu vi um episódio de Grey's Anatomy onde eles estavam fazendo uma campanha de doação de sangue. E nenhuma pessoa gay ou lésbica que tivesse tido relação em menos de 3 meses poderia doar sangue, porque o sangue dele seria mais propício a ter HIV. Entendeu? Daí entra nessa coisa do 103 não vou falar sobre educação. Até hoje, do preconceito, até hoje, né? tipo, tem lugares onde porque tu não consegue doar sangue. Porque Isso aqui no Brasil não tem, mas tipo, lá nos Estados Unidos isso é uma coisa implantada. isso é uma bagulho tipo de lei, mas aqui tem. Aqui tem, porque um amigo meu não pôde doar sangue. Eu achei que Tem. Então, tipo, é problemático, sabe? É uma questão enraizada, onde desde da época dos cantores, enfim, pessoas famosas que ficavam com HIV, era por conta dessa, que nem a Soreliane falou, a informação tá, mas as pessoas não querem saber. Então, tipo, o que me deixa assim, meu Deus, é que as pessoas de saúde, que trabalham com saúde, que atendem pessoas, elas não são especializadas em atender as pessoas que possuem um diferencial do normal, assim, sabe? Do X de chamado normal. Do chamado e normal. até mesmo os médicos que também não têm essa especialização em, tipo, sou uma médica lésbica, né? Eu não tenho essa especialização em conseguir dar para uma outra mulher lésbica esse auxílio sobre como ela tem que cuidar do corpo dela, ou É que como se a isso gente acontece. analisar, isso tem um porquê também, né? Primeiro, não é só informação. Sim. Nesse sentido, né? Não, sim. Porque as pessoas, é que assim, ó, é de um tempo pra cá que isso aflorou. Não é que não existisse, isso aflorou de um tempo pra cá. Então, por exemplo, até tu, quando tu ia no médico, tu não falava nada. Sim. Tu nem comentava, né? Por exemplo, quando eu te dei aula no 6º ano, por exemplo, tu ainda lidava com uma situação diferente.
Inclusive no chamamento, era Rafaela, Sim. tinha toda aquela questão. Por quê? Porque até a pessoa, ela tem um tempo. Não, agora está definido, eu me defini. Não é que tu te definiu, é que agora está definido como é que eu vou agir daqui para frente. Sim. Então, assim como eu vou me dirigir a LGBTQIA+, tem muito mais letra ainda. Como é que agora, sim, agora todo mundo está tendo que lidar. Sim. Então, até tu organizar isso, tu vai lidar com uma ginecologista que não sabe lidar com isso, tu vai lidar com um médico que não sabe lidar com isso, tu vai lidar com uma professora, tu vai... Exatamente. Não tem, não existe, porque assim, ó, não existe a possibilidade, Sim. porque tu vivia numa sociedade contida, organizada, que de repente tudo aquilo que era tabu passou a não ser mais. Sim. Então, isso aí agora começou a interagir dentro dessa sociedade. E todo mundo vai ter que aprender a lidar. Exatamente. Entendeu? Até na questão da educação mesmo. A Que questão nem tu da falou, educação. quando eu estudo aqui há 13 anos e, tipo, os professores que me conhecem hoje em dia me conhecem desde que eu era uma criança. Alguns, sabe? Não do ensino médio. Eu também. Então, tipo, criança. então, tipo, teve aquela questão de eles me conheceram de tal forma, eu mudei, então eles tiveram que se adaptar ao meu novo ser, entendeu? Então é uma questão que eu lido comigo mesmo e as outras pessoas também têm que lidar com isso, entendeu? E eu concordo com isso na questão que a senhora falou de muitos profissionais não sabem porque eles não precisavam saber. Não estão preparados. Exatamente, não são preparados. Só que alguns sabem e têm um preconceito. Fazem questão De não estar, entendeu? Isso acontece com o professor também. Os professores sabem, eu peço, e os professores acham que estão fazendo um favor por me chamar do nome que eu escolhi, entendeu? Não tá fazendo um favor pra mim. Não é um favor me chamar por Rafael ou não me chamar por Rafaela. Não é um favor pra mim. Tu tá fazendo o mínimo, entendeu? E a mesma coisa de respeito. Da mesma forma que tu respeita a Brenda, que nasceu Brenda, tu vai me respeitar, entendeu? Porque é humano isso. Exatamente. E fala Essa coisa das pessoas não saberem porque não precisam saber. Agora, isso tem que ser mudado. Isso é uma coisa de Não, lei. já tem que está ser- mudando. Tem que ser mudado. Já? Já. Tá, tipo, eu vou me formar em medicina. Não me pergunte qual área. Eu vou me formar em medicina. Sim, se Deus quiser. Então, eu preciso. Então, quando eu me formar, eu preciso ter essa gama de conhecimento sobre essa parte, entendeu? Eu preciso conhecer sobre isso. Porque os médicos que estão se formando agora, eles não têm esse conhecimento. Tu já tem, eles já fazem, não é... É que É que não é um conhecimento amplo, eles tem que ser. Não é amplo e não é aprofundado, entendeu? Assim, ó. Ficou só a gente aqui. Essa questão, ela é extremamente... E ela veio, ela sentou aqui. Deus, essa questão ela é super importante, assim, porque tá ligada justamente não só ao preconceito, mas principalmente ao tabu. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha. Por exemplo, a tua família pode ter vergonha de ti. Sim. Entendeu? Sabe por que muitas vezes isso pode acontecer? Eu acho que é bem simples assim a explicação. Porque tu tá numa sociedade onde ela vem de uma forma organizada, né, entre aspas, mas ela tá organizada. O pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho, aquela questão. A família é a família, constituída daquela forma, e de repente aparece uma coisa diferente. E aí, o que tu faz com aquilo ali? Por quê? Porque isso é humano, não deixa de ser humano, tá? Só que tem um detalhe, geralmente a família, os pais, a família, ela projeta naquele novo ser uma coisa.
Não é uma obrigação daquela pessoa, mas ela projetou, minha filha vai ser assim, assado, Exatamente. entendeu? Ela vai contra o que tu idealizou. E aí, de repente, a situação muda. Sim. É uma outra situação. E aí, o que tu vai ter que aprender? Tu vai ter que aprender a lidar com aquilo ali. Tu vai ter que aprender a lidar com o teu preconceito. Porque quando tu lida com relação a uma pessoa que não é teu parente, que não é teu filho, que não é nada teu, é uma forma. Quando tu vai lidar com a tua pessoa de dentro da tua casa, é outra forma. Né? Que é a própria questão do julgamento, né? Por exemplo, tu julga o outro, mas tu não quer ser julgado, né? Então, o que acontece? Isso é muito natural. É humano, entendeu? Tu precisa dar o tempo para aquela pessoa. Alguns tu vai dar o tempo e nunca vai ser uma boa coisa, e outros tu vai dar o tempo e sim, aquela pessoa vai conseguir ultrapassar aquela questão. Ambas as pessoas estão passando por um processo de mudança. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu estou passando por um Exatamente. processo de autoconhecimento e mudança, o meu pai, que está me aceitando, também está passando por esse Exato. processo. Ele, tipo, vamos usar o exemplo que tu falou. Tu idealiza o filho perfeito ou a filha perfeita. Tipo, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser isso, vai pegar todas as garotas. E teu filho nasce e é gay. E tipo, daí tu fica, tipo, não, meu Deus, foi contra o que eu planejei. Sabe, eu esperei 9 meses pra ser do jeito que eu quis e não tá sendo certo. Então, tipo, ambos vão passar por um processo de aceitar e mudar o pensamento. Então, tipo, porque a gente não pode simplesmente chegar na geração mais antiga e enfiar aquilo na cabeça das pessoas. Porque não Ou é assim jogar que no funciona. colo, se for, né? Exatamente isso. Eu não posso chegar na minha bisavó e dizer pra ela que ela tem que aceitar. Ela não necessita aceitar, mas ela precisa respeitar. Respeitar, mas a forma sim. que ela é o ser humano, entendeu? E é isso, tipo, eu acho que a senhora quer que eu finalize pra gente. Sim, Já tem uma hora e meia de podcast. Não tem problema, a gente faz em 2 partes. Até porque uma pessoa de 90 anos, ela não vai mudar o pensamento. Exatamente. Eu acho Entendeu? que vai. Não. Eu acho que tem a Não, tá possibilidade morrendo. de... Não. A idade da Sônia, Ela cara, não. que Ela, isso? Minha avó. 90 anos, se puxar a mão pra cima, Deus puxa. Quantos anos? 72 anos. Mas 72. Tem é mais uns diferente. 20 anos. Mas já é velha, né? Tá, mas vamos A finalizar. minha Ô, Sônia, bisa... seu lado Passou de não 50. é bom, Sônia, não. A Quebra não minha é bom, igual bisa, da que senhora. tem 86 anos, descobriram agora que um filho dela é gay, um homem adulto, beirando seus 60 anos. Não, algumas pessoas mudam, claro. Viu? Mas Então, de assim, várias eu não pessoas. posso dizer que Isso, não. a gente não pode. Eu não sou uma pessoa radical. Que nem Eu, você. eu nunca fui uma Mas pessoa só pode radical. generalizar. Só dentro do trem. Eu nunca generalizo, né? Porque as pessoas são todas diferentes. E assim, ó, tu vai ao longo da vida, é aquilo que eu falo sempre, tu muda todos os dias. É importante que tu mude todos os dias. Porque senão tu não pode estar vivendo num mundo. Porque tu tem que ir constantemente te adaptando, né? Com as coisas, com os acontecimentos. E outra, hoje, atualmente, a velocidade com que as coisas acontecem é muito maior. Né? Então, assim, não adianta tu estar agora no século XXI, no ano de 2023, apesar de eu achar que a gente está muito atrasado, e tem muita gente atrasada ainda, né? Eu diria que a maior parte das pessoas, né? Mas eu não posso, por exemplo, como eu já vi algumas pessoas falando, a questão do racismo. Entendeu? Eu não posso aceitar. Tem Rafael, pra tu é mais preto. Eu sou marrom. Porque a gente sempre fala sobre essas situações, né? Então, quer dizer, eu não posso aceitar que venha a Eduarda. A Vitória. Tá amarrado. Vitória. Não me compare com Ela ela. é Vitória Carvalho e a outra é Eduarda Carvalho. igual. E ela venha me dizer que... Ontem eu li um negócio, inclusive, sobre isso, de uma pessoa que pediu um alimento, uma coisa para comer. Eu vi. Eu vi isso também. Não vi. E pediu que não fosse entregue por Eu negro, vi. porque ela não queria esse tipo de negro. pessoa encostando na comida dela. Eu vi. Oi? Tem que morrer uma pessoa dessa. Não é verdade? Né? Oi? A professora incentivando a matar os racistas. Tu entende? Como é que a gente... Então, assim, isso aí que eu tô falando
é justamente esse contraponto do que a gente estava falando sobre isso, entendeu? A gente tava falando, a senhora falou aqui que tudo hoje ia estar muito rápido, e se a gente parar pra pensar realmente, porque quando a gente era criança, no fundamental, a gente não tinha a nossa brincadeira era dizer, nossa, tu é gay. É o que fosse uma ofensa. Como se fosse uma ofensa, entendeu? Sim. Daí hoje a gente, tipo, 5 anos depois, a gente agora no ensino médio, normal, entendeu? As coisas estão evoluindo muito rápido, e daí entra naquela coisa do pensamento. Porque se tu era uma criança extremamente preconceituosa, tu vai crescer um adolescente preconceituoso. Sim. Entendeu? Isso é foda falar, mas principalmente dentro das religiões. Isso tem muito, não de todas, mas isso tem muito dentro das religiões, essa coisa de... Mesmo vindo de dentro das religiões, e não é de uma em específico, é de todas, mesmo que venha de dentro das religiões, tem muita gente dentro das religiões que não tem preconceito algum sobre nada. Sim. Né? Então, novamente, a gente não pode cair na generalização. Eu comprei... Vandinha, tu vai ter que fazer 2 podcasts. Sabe? 3, né? Porque deu 1h30 isso aqui. Tu vai cortar umas coisas, né? Tanto de um quanto do outro, do anterior também. E aí tu vai postar 2 vezes. Vai fazer parte 1 e parte 2. Falei muito nessa hora. Aí se tu achar que fica grande demais, daí tu faz até pra dizer eu ia comentar nesse sentido. Eu ia comentar que eu gosto muito de ler. Ai, eu achei que tu ia dizer que gosta muito de mim. Eu gosto muito de ler. E eu gosto de conversar sobre as minhas leituras. Eu também gosto. Recentemente eu comprei o livro Vermelho, Branco, Sangue Azul. Não fala mal do livro. Ele é muito bom. Para com isso. Não gostou, Rafa? Para com isso. Mas não é esse o caso. O caso é que, tipo... Que, aliás... para de me cortar! Liliane metida. Corta aliás, os alunos. só Essa pra parte tu deixa. complementar Essa o parte tu seguinte, deixa, tá? Deixa essa parte. Esse aqui é o objeto da fala. E quando a senhora não estiver com o objeto da fala, a senhora não pode falar. É que eu preciso falar essa parte do livro. Fala. Qual livro? Gente, a questão é a seguinte. A proposta também do podcast também é falar sobre os livros. Então, esse é um livro para um podcast. Ai, meu podcast. Né? Fazer os comentários. Tem muita gente que tá lendo esse livro. Tu já leu, né, Rafa? Tu não leu, tu só viu o filme, né? Não, eu não li o filme. Mas eu sei que o filme é melhor. Se bem que qualquer coisa pode ser. O filme é praticamente a mesma coisa que o livro. Só muda os negócios. Tu já leu o livro também? Então, Dona como são Jaqueline, leitores. já pode colocar na lista Jaqueline, Manuela e Rafa para o livro Vermelho, Azul, Amarelo e Verde. É o livro aqui, né? Vermelho sangue. Mas não é? Vermelho, branco, sangue azul. Vermelho Não coisa nada a ver do que a gente falou. Vermelho, O amarelo. Rafa Miranda também. O Rafa Miranda. É que botaram com o Eu acho que eu vi ele com esse livro. Então, já sabe, próximo podcast é o livro esse. Sura, dá pra finalizar? Bom, não, voltando, eu ia comentar que eu tava lendo o livro, e eu gosto de comentar sobre os meus livros. Então eu tava conversando com a Joyce sobre o livro, e nós temos um colega que não diremos nomes, que ele é de uma igreja, ele é tipo assim, super quadrado. Extremamente quadrado. Então, no momento em que eu comecei a falar sobre o livro e sobre as coisas com a minha colega, tipo, ele foi pro outro lado. Tipo, ficou irritado porque eu tava falando disso, porque eu tava falando daquilo. Tipo, super preconceituoso. E entra nessa coisa de... A evolução muito rápida, a cabeça daquela pessoa ficou lá atrás e ela não tá acompanhando sobre o filho da presidenta que é apaixonado pelo príncipe de Gales da Inglaterra. Entendi. Já vi alguns. Ó, quem é que fala agora? Finaliza, né? Você precisa gravar isso pelo menos. Aconteceu que a Jaqueline estava apresentando o trabalho da Sra. Nilvani na nossa sala, e um colega nosso, né, que é extremamente religioso, ele tava no fundo da sala e, tipo, ele tava com Uma cara de nojo, sabe? raiva, sabe? Com a cara de... Essa sapatona, eu também fico assim. Uma cara de nojo. E isso que tu falou é muito doido como a religião
deixa as pessoas cegas sobre as coisas, sabe? Todas as religiões, vamos falar de uma específica. Eu sou... Ai, esse troço que legal. Eu sou... Agora não, porque nesse momento eu não tô frequentando, mas eu seguia o adventismo. Eu era adventista, né? E daí eu cresci nessa coisa não da cabeça quadrada, porque os meus pais nunca foram essa coisa da cabeça quadrada. E daí, às vezes, eu olho, principalmente pro Rafa, eu olho pro Rafa e eu fico curiosa pra querer fazer umas perguntas, mas eu fico, será que eu vou ser taxada de homofóbica? Será que se eu fizer essa pergunta, eu não... Eu tiro uma faca. Será que se eu fizer essa pergunta, eu não vou ofender ele? A gente nunca acha um jeito certo de falar alguma coisa, entendeu? Por exemplo, quando eu entrei na escola e eu vi o Rafa, eu não sabia que o Rafa era transgênero. Era estranho. Eu não sabia. Pra mim, tu era o Rafa. Sim. O Rafa. Depois que eu fui descobrir, daí quando eu descobri, eu fiquei... Tu tem certeza? Eu acho que não. Nem parece. Daí tu vê com essa coisa... Daí tu vê com essa coisa... Nem parece. Mas por que tem que parecer? Entendeu? Vamos encerrar? Ainda bem que não parece só hétero. Enfim, voltando Pareceu uma moça transgênero. voltando ao assunto da educação sexual. Mas eu tô a dizendo, gente, quando tu olha ele pela primeira vez, não parece uma pessoa diferente, né? Parece uma pessoa normal, gente. Normalmente. eu ando, eu respiro, assim. Não. A gente, no final, estendeu um pouco mais pra coisas que também são importantes. E eu acho que, de certa forma, tudo isso está ligado diretamente ao preconceito e a situações que já são enraizadas na sociedade, que na questão de não pode falar sobre sexo, não pode falar sobre identidade de gênero, sexualidades, não pode falar sobre tudo que é diferente e, enfim, foge do normal, assim. Mas ambos são assuntos importantes, né? Todos que a gente falou são assuntos bem importantes. Quase todos. E é isso. Deixa eu finalizar, então. Tchau. Pra encerrar.